fala muito e se faz pouco, ou o que que é isso, gente? E pensar, né, o quanto está em voga também, né? Hoje, inteligência artificial está em tudo quanto é canto. Na verdade, né, a inteligência artificial, ela já é algo que a gente vinha usando, né, ao longo do tempo, né, mas com práticas e, digamos assim, com alguns tipos de ferramentas mais limitadas, né, e com uma maior dificuldade técnica para você fazer a utilização dela. Essa nova era da inteligência artificial, ela chega até nós, né, com facilitadores aí, com ferramentas que acabam simplificando e facilitando o nosso acesso a esse tipo de recurso que é, pessoal, extremamente valioso. Caco, boa tarde, bem-vindo. Tem mais gente Boa, chegando boa também. tarde, pessoal. Valeu. Estamos aí, vamos Nós lá. começamos aí, Caco, uma introdução bem rápida aí, falando um pouquinho sobre essa nova realidade da inteligência artificial. Eu sei que você preparou algumas questões ali, um roteiro que a gente poder compartilhar até com a galera. E se quiser começar por ele, vamos em frente, vamos dando andamento aí para aproveitar o tempo do pessoal também. Boa, boa, vamos lá. Então, primeiro, né, bem-vindos a todos aí. Então, acho que falar de IA já é meio que chovendo molhado, né? Mas realmente o Andy trouxe aí que a gente quer trazer o próximo nível da conversa, né? Inclusive, foi isso que a gente estava, né, falando ali no bastidor e até recentemente, né, uma pessoa que eu acompanho muito. Ele é de vários ramos, mas ele, de certa forma, é ligado também com a tecnologia, é o Murilo Gun. Talvez vocês conheçam ele sobre, né, do humorista, outros viram, né, de outros programas da televisão, mas ele é um cara super antenado, assim, com o cenário da tecnologia. Tem uma visão que particularmente me conecta, assim, com uma visão de mundo maior. E uma provocação que eu vi até um vídeo dele essa semana foi que, pô, a gente veio sendo treinado para meio que repetir movimentos, né? Então, seja na escola, em todos os nossos movimentos, a gente foi treinado a ser repetitivo. E, pô, agora isso a IA faz muito bem, né? E movimentos, coisas repetitivas e até, pô, gerar insights. A inteligência artificial vem provocando isso. E aí a provocação que ele trouxe, pô, então a gente tem que, de fato, agora ser mais humano, né? Usar nossas habilidades humanas. Então, e aí foi em cima desse insight aí do Murilo Gun que eu trouxe aqui a primeira provocação, né? E a pergunta aqui para a gente trazer, que foi que, né, eu vou perguntar, né? Eu vou perguntar aqui para Mayra, para o Andy, mas fiquem à vontade também vocês aí de participar, né? Eu queria saber, vou puxar com a Mayra aí, já que o Andy estava com a palavra, né? Mayra, o que que você acredita? Você acredita que a IA, né, pode realmente substituir uma liderança? Né, humana no futuro próximo, ou isso é uma ficção e por que que você acha que isso, o que que vai mudar nesse cenário aí da liderança, da gestão, né, com a inteligência artificial? Eu vejo que a gente já vai conseguir ser mais humano e menos máquina na nossa atuação. Não vejo como uma substituição, apesar que dependendo das tendências que, né, vem mostrando, pode isso até acarretar, mas eu acho que a gente sempre, e aí melhor ainda a gente ir desenvolvendo, eu vejo que igual uma das capacidades que a gente tem que ter muito bem para lidar com a inteligência artificial é a conversa. Né? Igual cada prompt ali é uma conversa que você está gerando com a inteligência artificial. Então, eu vejo que não vejo uma substituição. Eu, Eu eu, vejo eu vejo da como seguinte agregar, como é, aumentar. eu vejo a inteligência artificial, da forma como a gente vem usando e até aplicando na prática, vai ser um meio, pessoal, da liderança sobrar tempo para essa liderança exercer de fato o papel da liderança e não ficar tão, digamos assim, dedicada a ficar fazendo análises ou trabalhos repetitivos que a inteligência artificial pode substituir. Vou dar um exemplo para vocês, né? Eu sou muito dos diagnósticos, né? Levantamento de equipes e fazer análise e tal. E eu me envolvi num projeto bem desafiador
e que era fazer um diagnóstico organizacional, uma empresa bastante grande, com em torno de 150 equipes, mais ou menos. E, poxa, como é que nós vamos estruturar um diagnóstico com pergunta e resposta? Isso não tem lógica, né? Mas queríamos ter a maior acurácia possível. Então, foi feito um trabalho de levantamento, né, de reflexão que as equipes fizeram em cima do mapa de geração de valor, que é algo estruturado, é um canvas, em cima de uma declaração de equipe, que é a proposta de equipe, e um mapa de desperdícios de equipe. Mas como é que eu vou trabalhar com isso com 180 equipes? Como é que eu vou analisar? No trabalho normal, né, naturalmente, a gente analisava digamos, cada um deles, cada um desses mapas, que são o quê? Desestruturados, né? Porque dentro de cada campo do Canvas, isso vem desestruturado, e a gente levava isso para uma planilha, para algo do tipo. O que a gente fez? A gente fez PDF editável dos artefatos, então multiplica 180, são 540 artefatos PDFs. A gente carregou isso na inteligência artificial e pediu para ela resumir e criar a similaridade dos dados. A gente conseguiu fazer o diagnóstico das 180 equipes muito rapidamente, entendeu? E até usar isso, resumindo isso, para produzir insights. Então, isso era quase que impossível de ser feito facilmente até pouco tempo atrás. E hoje é uma realidade. E proporcionou para a empresa, ao invés de trabalhar em cima de uma amostragem de dados, né? Vamos amostrar das 180 equipes, vamos pegar 2 equipes por área e vamos analisar. Gente, isso aí mascara muito o resultado. E aí a gente trabalhou em cima de toda a amostragem, de todas as equipes. E foi muito mais assertivo o diagnóstico, é muito mais assertivo. Então, esse é um exemplo do que a gente consegue fazer de uma forma bem simples, né? E do poder que a gente tem, principalmente para analisar dados desestruturados. Que dados estruturados estão no banco de dados, você roda um SQL lá, ele vai te mostrar. Mas os dados desestruturados, o que está oculto ali, né? É o poder que a gente tem e facilmente fazer isso. Até numa versão aberta aí do ChatGPT, você consegue fazer isso facilmente, né? E isso gerou um relatório, para você ter uma ideia, de 300 páginas, pessoal. 300 páginas de relatório, né? Que até estou indo na segunda-feira, estou indo para Brasília para apresentar isso para toda a presidência, né? Então, essa é uma das coisas que a gente consegue fazer facilmente hoje, que era quase que impossível de ser feito até pouco tempo atrás, tá? Que mais, cara? E aí, na verdade, eu queria até trazer uma polêmica aqui, porque eu acho que vai substituir o líder ruim, entendeu? Então, Sim. o Isso líder sim. ruim, o líder ruim vai ser substituído, ou aquele líder que se esconde atrás de uma planilha, aquele líder que se esconde atrás do processo, né? Então, por E não quê? faz gestão de conflito. Isso mesmo. Exatamente. Então, tudo isso que vocês trouxeram aqui, né, justamente é muito, né, a gente sabe que existe diferentes níveis, né, de liderança e muitos acabam se afogando até nessa parte, como se fosse braçal, né, uma parte burocrática. Então, essa coisa burocrática, análise de dados, planilha, juntar, pesquisa, pô, tudo isso já está mais fácil, né? Já facilita demais, né? Faz com que você economize tempo, né? E gaste tempo, principalmente gastar tempo naquilo que importa, né? Naquilo que é ser humano. Então, muitas vezes a gente tenta simplificar as coisas, né? Porque era muito difícil antes analisar uma montoeira de dados e, né? Ou não tinha habilidade, né? De ir lá programar e então você ficava refém. Então hoje acho que vai dar autonomia também, né, para aquele líder que é mais humano, talvez é um líder menos matemático assim, que é o menos planilheiro, né, mas que é um líder bom, mas que ele, pô, se ele não tiver alguém que assiste ele ali, né, ele acaba às vezes tendo dificuldade de operar, né, em algumas organizações, pô, esse líder vai também crescer demais, porque na verdade agora ele tem um assistente, né, que é um assistente virtual, né, que vai poder operar muitas dessas coisas, né, para ele e O poder ajudar ele. detalhe é saber fazer a pergunta certa, né? O, É, o Franair perguntou aqui, Bahrein, de quanto tempo levaria
para fazer o manual ou fazer IA. Pessoal, se fosse fazer manual, essa análise aí, você vamos jogar por baixo aí 2 horas por equipe, né? Para você fazer uma análise e fazer uma geração de insight. E depois tem que consolidar tudo isso ainda para ter um insight geral, uma visão geral. Imagina que 4 horas por equipe, 2 horas por equipe, seriam 360 horas. Isso aí foi feito em 2 dias, né? Então, de 360 horas, a gente reduziu para, no máximo, 2 dias para ter todos os relatórios consolidados. É muito ganho de produtividade, gente. É muito ganho de produtividade. E não é só para isso, né? Hoje a gente já tem recursos, né? Dentro de alguns aplicativos que nós temos, algumas ferramentas de gestão, toda a parte de análise de resultado, de OKR, de plano estratégico, ele é feito tudo com o IA, né? Então, quer dizer, ele pega o resultado dos teus OKRs, joga na inteligência artificial, pega os insights. E isso, gente, a gente fazia na mão. É um analista de estratégia, tinha que olhar para aquilo, comparar, fazer um resumo e apresentar. Mas e insights, uma dificuldade enorme para gerar insight, porque tu tem que... E a inteligência artificial, com base numa série de... Óbvio, você tem que calibrar muito bem ali o teu script. A gente tem uma ferramenta que faz a calibragem, justamente para alinhar com o planejamento, etc. Ele faz todos os apontamentos. É fora de série, gente. O ganho que a gente tem de produtividade e a qualidade da informação que a gente acaba obtendo a partir desses insights. Mas o segredo está onde? A estrutura, que tipo de informação você tem e que tipo de pergunta você faz. Aí que está o segredo do bom uso, né, da inteligência artificial. Eu queria complementar e de trazer um adendo, porque assim, muitas vezes as pessoas querem assim, pô, então eu só vou fazer a pesquisa e vou jogar lá para a inteligência artificial vai me dar o resultado. Não, a inteligência artificial vai te ajudar a categorizar os dados. Então, provavelmente nesse cenário do Andy, pô, vamos supor que, pô, de tudo que ele pesquisou lá, tinha, sei lá, 60 categorias de coisas. Pô, mas tem as top 5 coisas ali, tem as top 5 categorias que são os mais relevantes. E aí, pô, é claro que ele vai pegar daí esses top 5 e a inteligência artificial vai ajudar, ó, então me dá todos os dados referentes a esses top 5 aqui. Pô, e aí esses top 5 ele vai analisar, vai ler profundamente, vai ver o que de fato, né, as pessoas É escreveram isso lá, mesmo. né, para ir me a fundo. Só que, pô, para chegar nesse top 5 é uma trabalheira, se for fazer de forma manual, né, sem uso, né, dessas tecnologias que a gente tem hoje, pô, é todo esse tempo aí que a gente falou. Então a inteligência artificial te ajuda a chegar no ponto que é de fato onde você queria e onde vai te dar, né, e onde você vai aplicar a sua habilidade. Então não vai substituir a habilidade humana, né, de você chegar ali no top 5 e você, com a tua experiência, selecionar talvez qual que vai ser o primeiro, o segundo. Tipo, a inteligência artificial não vai escolher para você, né? Não vai. Então, acho que esse também é um erro que muitos pensam assim, não, então vou terceirizar tudo, né? Agora eu tenho o ChatGPT resolve para mim e não quero mais trabalhar. Pô, não é assim também. Então, ele É isso vai te mesmo. ajudar a levar até certo ponto para que é onde você exerça, né, a tua habilidade, né, principal ali. Os E insights aqui que a você questão. gera, Oi, né? vai lá, puxei. Então, é só a questão dos insights, né? Que ele é capaz de gerar que, às vezes, complementa muito ou até te traz alguma visão daquilo que você não tinha sobre os dados, sobre as informações, né? Então, isso também é muito importante, né? Te ajuda muito, mas, em hipótese alguma, vai substituir a necessidade do tomador de decisão ali, né? Isso fica quase que impossível, né? No cenário atual. E trazendo assim questão até que todo mundo aqui lida em algum momento, questão de contrato, documentação, igual eu venho usando muito para editais, documento de licitação para isso até que o Caco trouxe, né? Eu quero evidenciar quais riscos eu tenho nesse contrato, que leis que eu posso aqui me proteger. Então ele vai te trazendo de vez em quando em campos que você não tem tanto conhecimento, igual, gente, eu detesto ler algo juridiquês. E esses tipos de documentação é muito, né? Tem muita questão aí, muito jargão, palavras. Então, você deixar numa linguagem mais
palatável para você e trazer esses pontos críticos que muitas vezes você pode, mesmo lendo totalmente, não conseguir, porque não é a sua especialidade, né? Não é o seu ramo. Então, isso também ajuda bastante. Aí eu só volto a trazer a questão de o quanto que é importante a gente ter uma boa comunicação, uma habilidade de comunicação, porque é isso que vai acontecer ali na inteligência artificial. Tudo que você pede vai dar. Então, da forma como você se expressar, é o que é o dado que vai vir. A Graciele trouxe aí uma A gente pergunta. conhece Vocês algum case de conhecem? aplicação de gestão orçamentária? Eu não fiz nada ainda, não conheço, mas acho que é bem possível a fazer uma avaliação, né? É, Por exemplo, eu, você eu, pode jogar. Oi, Mayra, pode falar, desculpa. Eu, de certa maneira, no edital que eu acabei de participar, era um edital espanhol, tá? Para atuar com empreendedorismo no mercado agro. E para esses editais, você tem que fazer todo o planejamento financeiro, que é o orçamento ali, com que vai atuar cada frente. De certa maneira, a estrutura inicial de todo o edital eu construí com a inteligência artificial. Claro que aí eu depois fui lapidando, fazendo a verificação, mas eu usei a inteligência artificial. Um Você ponto de pode. tomar cuidado ali para a Graciele, né, que comentou ali, e acho que isso é importante, é tomar cuidado com os seus dados, né? A gente sabe que a gente está falando de inteligência artificial, são dados, né, vamos usar o ChatGPT, mas a gente ainda tem, a gente não, de certa forma, assim, não há uma segurança de fato de como esses dados são armazenados, então cuidem muito, principalmente quando a gente vai lidar com informação sensível, né, que a gente está falando aqui de pesquisa, de orçamento, né, para também, de alguma maneira, anonimizar os dados, né? Então, cuidem quando você vai fornecer lá dados sensíveis, das Isso. pessoas, da sua empresa. Então, isso é um cuidado, tipo, tá lá, tá disponível, mas cuidem, né? A gente de fato, assim, não há. As pessoas falam, pô, mas tem insegurança? Cara, tem insegurança, mas tem muita insegurança também. Sim, Então, o jeito de você se proteger é tornar o dado anônimo, né? Então, se tem lá Isso. áreas, bota outro nome, né? Né, chama de. Torna aquilo, Variáveis. de certa forma, torna anônimo, né? Ou, né, com outro nome, para que você possa usar, principalmente dados sensíveis, orçamento, dados de contato, coisas que vão expor de alguma maneira ou que pode expor. Esse é um disclaimer super importante, boa assim, e é colocação. um cuidado necessário que todos têm que ter, tá? Porque a gente sabe, pô, não tem mais como não usar, mas ainda tem muito, Tem muita é, coisa tem Abertura, muita né? coisa, Brecha. tem muita coisa, muita brecha, muita abertura, assim, para usar do jeito errado também, para pessoas usar isso de fazer mau uso, né? Então, cuidem com isso também, é importante, tá? De certa maneira, igual isso que eu criei, é algo que está disponível, né? Ali o edital, mas faz todo sentido, ainda mais dependendo que tipo de organização você trabalha, você assina a confidencialidade, então você tem responsabilidade sobre esses dados, né? Então, ainda mais se você trabalha em consultoria, e você está trabalhando aí com os dados do seu cliente, então é uma questão bem importante. Boa colocação, Caco. Ó, pegando o gancho disso aí, né, a gente tem um outro tópico aqui para a gente, né, que a gente trouxe para discussão, né, quais são as armadilhas, né, comuns, além dessa, né, que a gente falou aqui, né, ao integrar a inteligência artificial, a análise de dados, e como podemos, né, superar isso, né, de forma prática ou nos proteger, mas de certa forma, né, usar, mas com uma certa, né, segurança, e o que vocês recomendam aí? Bom, essa é uma primeira questão, essa que você trouxe, né? A questão da segurança da informação e, obviamente, que um, uma, uma, um equívoco, né? É você substituir a decisão humana pela inteligência artificial, né? Você tem que ter uma capacidade de analisar e entender se aquilo faz sentido ou não. Então, vou perguntar para o ChatGPT, vou usar aquilo como uma verdade verdadeira. Isso é um risco, né? Se você quiser integrar isso no teu dia a dia, ele serve como uma base, né? Uma orientação, um gerador de insights, né? Para você validar uma hipótese sua.
né, e analisar com base na sua hipótese quais seriam sugestões complementares ou pedir para ele analisar quais os riscos, né, os pontos positivos, negativos, os cuidados que deveria ter. Se você quiser comparar o que você está querendo fazer com outras empresas que, né, fizeram ou que podem ter feito, é esse tipo de coisa que você tem que saber usar e validar para não cair na armadilha e dizer, não, ele falou, está falado. Calma, né? É, Quer dizer, você tem que entender que muitas vezes o próprio chat vai te dar um retorno, né? A inteligência artificial vai te dar um retorno com base em informações limitadas também que ele tem dentro da sua base de dados. E aí isso aí e, não vai de fato resolver o teu problema. e Então, mais depende uma vez, também. certas, né? E depende também se você está aí com uma versão, de certa maneira, apaga, É ou totalmente diferente, tem nada a ver. ela tem uma análise muito mais crítica, melhor, né? Ela tem ali parâmetros melhores. É, Agora, e outra, quando você usa também a integração com IA, você tem como calibrar, né? Inclusive a precisão da resposta, uma série de coisas, entendeu, gente? Então muda totalmente do que a gente está acessando aí na versão free, né? e o que você também pode solicitar, confirmações desses dados, que são quantitativos com qualitativos. Eu vejo que isso é muito importante. Não sei se vocês já ouviram falar, indiferente usando ou não usando a inteligência artificial, a gente pode ter essa situação ocorrendo, que é o efeito Hawthorne. O que que é isso, né? Um dos exemplos que trazem, quando o Jorge Altomaio ali fez a pesquisa de tirar as pessoas algum grupo do chão de fábrica e colocar na sala e verificar se ia aumentar a produtividade com a diferença ali de luminosidade. E aumentou a produtividade, mas não foi por causa da lâmpada, foi porque as pessoas se sentiram cuidadas, entendeu? Então, assim, por isso que você tem que sempre também desconfiar dos seus números e, de certa maneira, também ter uma confirmação qualitativa, além do quantitativo, tá? Então, Isso o Renan trouxe aqui, né? Que óbvio, a versão do ChatGPT paga, ela tem mais segurança, ela é mais, né? É verdade, isso é verdade, né? E que de fato a gente tem nossa segurança na internet é bastante limitada, né? Mas o lance todo é o seguinte, gente, não é só o aspecto de validar informação, né? O aspecto é de produtividade. Então, outro dia eu fui num cliente, tá? E eles estavam usando o ChatGPT 4.0, que é o pago ali, né? O Plus. Sabe para quê, gente? Para refatorar códigos-fonte de software, entendeu? Então, pô, há uma produtividade do caramba. Eles criaram os padrões de tela, etc. O cara, ele faz o cadastro. Ah, que linguagem tu quer? Ele faz o cadastro para você, ele valida e faz a refatoração do código e a sanitização de código. Então, gente, ó, dá para usar em diversas frentes, dá para ganhar muito em produtividade, coisas que são rotineiras. Ah, vai substituir o programador? Não, não vai, mas vai ajudar ele a ser mais produtivo, a é, fazer as coisas com mais rapidez, com mais qualidade. Então, tem uma série de alternativas que abre infinitas possibilidades. O que vai acontecer agora vão existir várias especialidades de inteligência artificial. Que é o é. futuro é o quê? Você se especializar em algo usando a inteligência artificial, O né? que que você acha Isso também aqui, né, com a sua fala, Andy, mas uma coisa que ainda a gente tem pouco no mercado, ou baixa ainda o nível e qualidade, mas fazer com que o seu código, o seu desenvolvimento fique mais acessível, né, trazendo essa questão de acessibilidade, também toda a parte de documentação dentro do código. Você vê o quanto que dá para qualificar, melhorar, usando a inteligência artificial. perfeito. O ponto, vocês falaram bastante sobre as versões, né? Mas hoje a versão 4 ou, né? Ela já está liberada. A versão gratuita é a mesma versão que a paga. A única restrição é que tem restrição de uso. Então Quantidade, né? hoje a versão você tipo pode usar, sei lá, tem uma quantidade limitada ali, né? Então a versão 4 ou, né? Que é a última versão. Inclusive, essa semana eles até liberaram, acho que para você gerar imagem também, acho que você pode gerar, tipo, acho que 2 imagens por dia, alguma coisa Aberta, assim. né? Uhum.
Então, a versão 4, ela já, isso era até janeiro, a gente tinha essa diferença, né? A 4 era paga e a 3 era bem diferente mesmo. Aí depois eles já começaram a liberar a 4 com um uso de volume restrito, né? E agora todo mundo tem acesso à mesma coisa, só que a diferença é que é o volume, né, de acesso. Então, se você usa muito, você não vai conseguir usar muito, né? Ele vai te restringir ali o uso. E aí, possivelmente, ele vai começar a usar a versão anterior. Então, esse é o ponto. Então, para você começar a usar, né, você pode. Mas sempre é importante, né, você verificar, né? Verificar as informações e garantir a prova real, né? Um termo que é muito comum, né, que todo mundo que olha para a inteligência artificial sabe, é que tanto o ChatGPT quanto outros, né, o Gemini e tal, eles alucinam, né? Alucinar é uma linguagem comum usada, né? O que que é alucinar? É quando a inteligência artificial inventa coisa, né? Às vezes ela sai do contexto ali. Então é importante, isso vai acontecer com certeza em algum momento. Então você tem que sempre ficar atento. Possivelmente isso geralmente dá para contornar através de você fazer, né, bons prompts. Então, eu deixei até para vocês ali no chat, né, o framework Seed, que é um framework, né, uma maneira de você escrever, né, o prompt e poder escrever melhor. E além disso, né, tem outras duas sacadas que eu uso muito e que, né, queria compartilhar aqui com vocês, né, que eu até vou deixar ali no chat, que é sempre que você vai fazer um prompt, no final escreve o que está ali, ó, confirme o que você é e o que você entendeu, e não faça nada até eu confirmar. Então ele, na verdade, ele vai confirmar e aí você vai ver o que que ele entendeu do que você pediu, né? E às vezes ele entendeu errado, né? Aí você vai lá, refaz. Então isso ajuda a melhorar o entendimento. Tem um outro que eu uso muito também, que melhora muito a qualidade, que é depois que fez aquilo ali, né? A hora que você viu, não, beleza, é isso aí que eu quero. E aí eu uso muito pô, antes de me responder, me faça 5 perguntas para melhorar a sua resposta. E aí o ChatGPT vai te fazer 5 perguntas sobre aquilo que você está pedindo para ele. E aí você vai responder essas perguntas, e isso vai fazer com que ele melhore ainda mais, né, a resposta. Então, por exemplo, para montar o roteiro aqui de hoje, né, eu usei o ChatGPT e eu usei, tipo, isso que eu estou mostrando para vocês ali, essa técnica, né, de pedir as perguntas. Então, ele pediu, pô, quem que eram vocês, qual que era o tom que a gente queria dar aqui. Então, isso ajuda bastante a vocês a obterem melhores respostas, né? Tá, Um comum que Então, eu venho usando também é o Lely 5, ou por aí também, que é quando você quer pedir para que explique algo como se fosse para uma criança de 5 anos. É isso. muito legal. Muito O bacana, pessoal, até mesmo quando você quer trabalhar aí questões que você ou quer divulgar para marketing. Isso é muito bom porque você traz uma linguagem que todo mundo entenda sobre aquilo. tem uma série de coisas muito interessantes. Eu quero mostrar para vocês rapidinho, pessoal, como é que funcionou aquele nosso diagnóstico lá, tá? Então, aqui, ó, para vocês terem uma ideia, é, aqui a gente tem todas as. Quem já fez algum curso comigo, do PAC, do PALC, sabe que a gente faz lá o elevator pitch, o mapa de valor, mapa de desperdício de cada equipe, né? E isso foi registrado, então eles tinham um form lá, que as equipes recebiam e eles imputavam isso dentro de um form no sistema mesmo, e isso vinha para cá em texto, tá? Isso aqui é uma manutenção, feita em texto. Então, todas as equipes, né, registraram isso aqui, ó. Então, estão todas as equipes registradas aqui, né, com as suas informações. E o que que a gente fez? Isso está consolidado em um líder, né? Então, quando eu pego o líder aqui, ó, esse líder, ele faz uma consolidação e gera um prompt, ó. Ele gerou um prompt com todos os dados lá das equipes, ó. Entendeu? Tudo que está nos mapas de valor daquele líder, das equipes daquele líder estão aqui, né? E aí a gente pega esse prompt e joga no chat, ok? Então, ele gerou o prompt aqui, ó, e ele vai processar esse prompt, e aí ele faz uma apresentação de quem é o líder, né? As expectativas da empresa, do líder, dos clientes, das equipes, as insatisfações, né? Todos os entregáveis que eles geram, né? Todas as equipes, as métricas que eles estão usando, tá?
uma análise crítica do líder, os desperdícios que ele tem, e o do nível de desperdício também uma análise crítica do nível de desperdício, né? E do nível de alinhamento que existe com o cliente, com a equipe, com a empresa e sugestões de melhoria e um parecer sobre o desempenho do líder. Tá? Isso ele faz. Então, imagina, o líder pode ter 30 equipes, pode ter 50 equipes, pode ter 2 equipes, pode ter 5, não importa. Com esse script, ele faz isso. E, obviamente, valida, mas isso depois vai para dentro da base de dados também. E depois, todos os resumos de todos os líderes foi feito um resumo usando o ChatGPT também para resumir. Então, de todos os líderes da empresa para ter um resumo único da empresa. Então, a gente foi consolidando. Pegou a equipe, subiu para líder, líder subiu para a empresa e tem um diagnóstico bem preciso sobre as questões relacionadas à empresa. Mas o que depende aqui para isso funcionar? Qualidade da informação que você está coletando, né? A granularidade da informação que você coleta para subsidiar essa decisão aqui e também fazer a pergunta certa aqui, as perguntas certas no momento de rodar esse script. Então, isso voltou para cá, gente, dentro do líder aqui, ó. Cada líder aqui, ó, tem uma análise que retornou do ChatGPT lá. E isso aqui compõe um relatório consolidado aí de liderança, tá? Então, esse é um exemplo, gente, tá? Para esse uso em específico, nossa, muito útil. Eu já fiz diagnósticos e levavam meses para conseguir fazer. As empresas nem faziam diagnóstico desse tamanho, porque era muito demorado, muito caro para fazer. A gente está conseguindo fazer agora de uma forma bastante rápida e acessível, né? Usando, obviamente, inteligência artificial aí no processo. Ok? O que mais, Caco? Boa. Acho que, né, vamos ver quantos estamos aqui, por 23. E é, vamos fazer um momento aqui, o que que a gente tem aí dentro do Agile Institute Brasil, né, ou dentro dos nossos serviços aí que pode, né, contribuir com a galera aí que está aqui assistindo a gente, né, e quer talvez dar o próximo passo, quer avançar um pouco mais aí, né, Bom, na inteligência artificial. o que a gente fez dentro do próprio PAC, né, e do ACC, a gente criou algumas ferramentas, né, e vários daqueles artefatos que a gente tem de coleta de informação, a gente criou já prompts, né, que ajudam a rodar. Então, você pega o resultado de um canvas daquele e tem um prompt específico para rodar. Isso a gente compartilha, né, especificamente para as pessoas que fazem o curso, para quem já fez a formação, etc. e tal. Então, esse é uma das práticas que a gente vem fazendo para tentar ajudar, né? E ter justamente uma orientação mais adequada, até na forma de gerar os prompts, né, cara? Entende? Então, é como usar todas aquelas ferramentas que a gente tem à disposição, como você pode aplicar ela usando a inteligência artificial e obtendo dela os melhores resultados. Aqui, esse diagnóstico aqui foi tudo feito com ferramentas que a gente compartilha, né, dentro das formações. Tá? Então, não tem nada de novo aqui no aspecto de forma de coletar e tal, mas a forma de analisar esses dados que aí a gente orienta como usar com inteligência artificial. Né? Boa. Trago isso também, tem vários, né, além dos conteúdos que até compartilhei vários aqui no chat, né, que estão lá no meu canal do YouTube, né, que vocês podem, né, acessar, eu venho aprofundando aí no ChatGPT de forma intensa desde maio do ano passado. É, minha ideia nem era inicialmente criar curso disso, mas como muita gente pediu, depois, então eu tenho até quem quiser aprofundar um pouco mais, né, no ChatGPT, eu tenho um curso específico, né, de ChatGPT, que você pode acessar lá no cacoexperience.com.br. Então, que é acessível, um curso rápido de 2 horas e pouco ali, que você tem acesso às informações, uma biblioteca de prompts e tudo mais que você pode, né, utilizar. Eu levei isso também, né, eu especializei bastante para análise de métricas de fluxo. Então, quando a gente vai analisar, né, resultado, eu sei que muitos, né, de vocês, que é um tema que eu falo bastante, a gente vai analisar os resultados, né, de uma equipe ou às vezes de uma tribo e tudo mais, sobre a ótica, né, das métricas de fluxo.
Muita gente ainda tem dificuldade, às vezes, de analisar. Então, o ChatGPT é um grande aliado seu aí para poder conseguir gerar insight. Então, por exemplo, né, como que eu vou levar os dados, né, de throughput, lead time, aging de uma equipe para uma retrospectiva, por exemplo? Pô, quais dados? Como que eu abordo? Qual que é a narrativa? Pô, tudo isso você consegue construir muito bem ali com o ChatGPT, ele vai ser um grande aliado seu, né, para que você possa utilizar. Então, caso você queira também, tem um curso eu criei um curso novo até recente aí nos últimos 2 meses, que é um curso de estimativa mais análise de métrica de fluxo. Então, é 2 em 1, também está super acessível. Então, esses são 2 programas aí que você vai ter acesso, né, poder aplicar essas práticas, mas o campo é grande, né? Tem bastante, além dos conteúdos gratuitos ali que você pode aí generalizar, né, para o teu cenário, tá? Então, quem quiser ter acesso a isso, pode acessar direto lá no meu site, cacoexperience.com.br. Aí você acessa lá os cursos, tem lá as opções para vocês, né? E tem outros também, mas eu vou deixar esses dois aí. O que que você tem aí, Mária? Eu trago sobre inteligência artificial na formação de PO. A gente fecha ali o aprendizado, trazendo como que você pode usar na gestão de produto, inteligência artificial. E eu e o Miluz estamos aí trazendo uma ideia de dar continuidade, formando uma trilha junto com a IB Institute, a continuidade dessa formação de PO. E aí a ideia é se aprofundar na questão de Generative AI, tudo relacionado à gestão de produto. Estou colocando aí o link da formação de Product Owner. Então, a gente usa primeiro como base aprender o fluxo, aprender ferramentas, entender, e a gente faz esse fechamento, como a inteligência artificial pode te ajudar. No material pós tem várias também materiais sobre o assunto, mas a gente ainda vai dar continuidade com essa trilha de gestão de produto. Boa. Ó, vamos Mas, pegar a cara, pergunta do... Oi, pode falar, Andy. não, contigo mesmo. Não, o Freiner, acho que foi Freiner aqui que tinha. Freiner tinha perguntado aqui no chat, né? Então vamos trazendo o ponto dele. Ele falou: pô, algum de vocês já fez, né? Tá fazendo uso consistente dos assistentes, né? Ou agentes de GPT, né? Poderia compartilhar algum cenário. Então, pô, sim, eu uso muito. Tenho vários já. Tem alguns que eu mesmo programei, outros que eu uso que são prontos. Então, o que que são os assistentes, tá? Né? E aqui a gente falando principalmente, né, sobre o ChatGPT. Então, o ChatGPT, ele tem o que ele chama dos GPTs, tá? Os GPTs, eles são já, como se fosse, ele já tem uma base, né? Já tem os prompts base lá e já tem um contexto para que você atue em um cenário específico. Então, existe N, né? Você pode ir lá pesquisar, tem N formas. Então, tem, por exemplo, vamos supor que você quer passar numa prova de certificação de alguma coisa. Pô, possivelmente vai ter um prompt, um GPT lá que vai te ajudar com as questões, o que que você vai, né, estudar. Pô, eu quero aprender a programar em Python. Pô, tem lá. Eu quero sintetizar um vídeo do YouTube. Pô, tem lá. Eu quero melhorar, usar uma escrita, uma narrativa para que eu possa escrever melhor um post e ele atuar como um revisor, né, um redator que vai complementar. Pô, vai ter lá. Então são várias, ele acelera, né? Ele já traz o contexto meio pronto para te ajudar, né? A te ajudar a servir alguma missão. Então o principal é você procurar, né? Você pode construir os seus. Então eu tenho alguns meus, né? Que eu já construí. Então, por exemplo, inclusive eu tenho um que eu construí que acho que ele está lá disponível, que eu fiz um para o primeiro até que eu fiz, quando eu estava brincando assim com os GPTs, eu fiz um para OKR, né? Um para montar OKR. Deixa eu até copiar o link e botar aqui para vocês. Então, quem quiser acessar, pode acessar direto, vou botar aqui no chat. Então, os meus assistentes são tudo Mustache, né? Então, Mustache, daí tem o Mustache OKR Builder. Aí esse aí, ele te ajuda né? Você vai lá, constrói um OKR, ou quando você não sabe, né? A ideia é que ele vai te ajudar ou vai validar, vai te dar insights, né? Sobre o OKR que você está montando.
Então, se ele está fazendo sentido ou não, se é bom, ou quando você quer um OKR para tal, pô, você está tendo um objetivo, tem um resultado ali que você está buscando, mas está difícil de achar o que resulte. Então, você pode, né, usar o, o, né, o ChatGPT ali para te dar insight ou validar, ou você tem lá o teu OKR, né? Então, esse é um exemplo, mas a ideia dos GPTs é que eles são específicos, né? Eles são direto ao ponto ali. Então, você vai buscar uma missão clara, né? Acho que eu tenho uns 5, 6 assim que eu uso quase que diariamente, né? Eu tenho um que ele ajuda, né, num estilo de escrita, outro que me ajuda num outro estilo de escrita, tem outro que ajuda a análise de dados. Então, os GPTs, só que se eu não me engano, até não vi recentemente, os GPTs acho que eles são disponíveis só na versão paga. Tá? Eu não sei se tem alguma liberação na versão gratuita, tá? Mas aí você tem que ter esse ponto. Então, qual que é a grande vantagem de ter um GPT? É que ele te acelera, né? Então, por exemplo, pô, eu tenho algumas missões lá que eu já tinha 5 prompts, assim, eu ia começar a fazer o trabalho, era 5 prompts e ia encadeando prompts, né? Tipo, primeiro montava o cenário, né? Pô, eu sempre fazia aqueles 5. Aí eu falei, pô, pra que que eu vou fazer sempre? Eu pego aquilo, boto dentro do GPT, ele, tipo, eu já largo daquele ponto lá, né? Eu já tinha um trabalho manual ali de copiar e colar, então aí você já vai direto ao ponto, tá? Então, os GPTs ele tem essa missão, né? E aí você pode explorar, tem, né, muitos ali, né, disponíveis, tem vários que às vezes não atendem, então vale a pena dar uma, se você tem a versão paga, né? Eu sempre, quando eu quero resolver alguma coisa, a primeira coisa eu dou uma olhada ali, né? E aí tem várias bibliotecas que você pode procurar também. E mais, gente? Perguntas, pessoal? Fique à Fernando vontade. colocou uma pergunta sobre como Bora está lá. acontecendo e como estão driblando as resistências em relação à PO. Eu vejo que é muito uma atuação do próprio PO no dia a dia, tá, Fernando? Igual você também pode colocar ali a persona que você tem, ou até mesmo colocar o produto que você tem e que tipo de público vem consumindo esse produto. Então, você vai descobrindo mais, vai lapidando. Se você tem dados, como aqui o Andy trouxe, né? Você pode pedir para, e o Caco também, para entender aqueles dados, para sumarizar aqueles dados, entendeu? Então, eu vejo que no dia a dia não vem tendo resistência, não, assim, porque é uma coisa bem da tarefa diária ali, do PO. Você tem ali uma história para construir. Você pode pegar o que você construiu e falar, melhora essa história, traz mais o detalhe que a pessoa desenvolvedora precisa ter. Dá para usar de N maneiras, N maneiras. Eu Principalmente tô, ali no processo de discovery, vai te ajudar muito. eu tô até pegando porque eu tô indo nessa linha mesmo, né? De que, tipo, eu sou agilista ali dentro da empresa, e aí tem alguns times, eu tenho trabalhado eu quase que diário ali com o IA para elaborar a história, trazer o conteúdo mais arrojado para eles. E eles têm me trazido aí, tem tido uma dor ali de que, putz, ó, essa história aqui, ela não está no contexto legal. O que eu estou levando para eles é exatamente isso, ó. Quem tem que me embasar, quem tem que embasar a IA é a gente. A gente que vai levar o dado para ele aperfeiçoar, seja com as perguntas corretas ali, né? Então, acho que é nessa linha mesmo que você está É, trazendo, né? Jogar a criar. responsabilidade para ele, que a IA não é a responsável, né? Sim, Isso mesmo. mas criar é muito bom para criar roteiro de Uhum. entrevista, roteiro de pesquisa, boas perguntas, né? Porque para você começar um processo ali de validação e validação, seja de um protótipo, ou até para criar um fluxo de teste AB, isso vai te ajudar muito a Total. ter essa objetividade. Porque se você já não seta isso no início, fica muito aberto, entendeu? Obrigado. E mais, gente? Ó, pessoal, vi uma notícia aqui do GPT, parece que em maio, foi no final de maio, eles liberaram para que a versão gratuita também possa usar os GPTs ali. Então, acho que vale a pena aí, você pode dar uma testada, até botei ali o print ali no chat, tá? Mas a princípio eu sei que eles liberaram várias coisas na versão gratuita. Agora você pode também fazer o upload de dados, né? O upload de planilha. Tem um limite, né?
Mas parece ali que dá para, então vale a pena dar uma testa, vale a pena testar. E se alguém tá a versão gratuita quiser testar e dar o feedback aí pra gente, avisa aí se funciona. O que mais temos aí na nossa pauta, cara? Ó, vamos trazer aqui o próximo aqui, até pra gente, né, já estamos caminhando pro fim, mas se alguém quiser perguntar aí, tem prioridade, tá? Só levantar a mão e aí a gente já abre aqui, né, para você. Mas acho pra gente, pra gente, talvez pra gente ir fechando aqui, é, talvez para aqueles, né, para aqueles que ainda estão resistentes ou com medo ou inseguros, né, de adotar a inteligência artificial, qual que seria talvez o primeiro passo aí que, né, que vocês recomendam e para que possa, né, gerar resultado aí com esse contexto? Quer começar, Mayra? Eu vou aqui, gente. Teoricamente, assim, a gente começa a usar com questões rotineiras, né? A validar algumas questões, ajudar a resumir alguma coisa, até que você começa a tomar gosto e entender o mecanismo, o funcionamento, e começa a inserir ela mais em rotinas mais pesadas do seu dia a dia. Eu comecei de uma forma bem simples, até primeiro entender toda a ferramenta e conseguir, a partir dela também, explorar o potencial dela na versão gratuita. E aí, conforme foi me gerando interesse e vendo o potencial, porque o que a gente falou aqui, gente, é uma pontinha do que dá para fazer. Tem muita coisa que dá para fazer, né? Tem muita coisa que eu estou testando, explorando, que a gente vai explorar em cima disso, né? Mas, por exemplo, precisa fazer o resumo de alguma coisa. Eu tinha um resumo aí de um manual de governança estratégica, de boas práticas de governança, 500 páginas, cara. Como é que eu vou ler essas 500 páginas? Então, eu carreguei o PDF lá e pedi para ele, resuma, eu quero que você me traga os pontos mais relevantes e analise esses pontos que eu preciso. Ele me trouxe em 3 páginas. Então, essa é a lógica da produtividade que ela pode te trazer. E, inicialmente, você pode começar por isso, quer dizer, e até mesmo para entender o quanto ela funciona, é validar as coisas que você já tem certeza do que você já faz. Então, o Fernando trouxe aí uma questão, eu tenho a história do usuário aqui. Eu já escrevo ela, coloco lá para validar, começo a fazer validações daquilo que eu estou escrevendo, daquilo que eu estou definindo, né, para ver se, de fato, como ela está funcionando e como é que ela se comporta, porque, às vezes, o retorno pode vir inconsistente. E aí você vai tomando gosto e domínio, né? De como fazer um prompt, como fazer a pergunta, que tipo de informação dá. Não adianta jogar qualquer coisa lá e querer que ele responda, né? Você tem que fazer a pergunta certa. Então, para você ir dominando a ferramenta, você precisa ir usando, inserir ela no seu processo do dia a dia, né? Nem que seja para pedir, como é que eu posso fazer um bolo com isso, com aquilo, né? Como é que eu deveria fazer esse bolo? Ele vai te dar uma receita. Entendeu? Então, essa é a lógica de você usar e ir validando com as suas estratégias do dia a dia, nessas versões gratuitas mesmo, do ChatGPT ou outras ferramentas que são capazes de te apoiar aí, com certeza. É. Eu para assim, diversas frentes, igual uma delas, eu fiz uma facilitação de uma Lean Inception, que o sistema que estava sendo, né, mapeado ali é um sistema para leitura de hidrômetro da Sabesp, né? E para eu entender, e é uma linguagem, tudo é muito, de certa maneira, complexo, não é o que eu vivo no dia a dia. Então, o ChatGPT me ajudou a ter um entendimento melhor ali, para apoiar, e em diversos momentos lapidar as informações, porque o grupo também nunca tinha vivenciado um processo dessa forma, uma Lean Inception. Então, foi me ajudando a fazer uma consolidação dos dados gerados ali durante o processo. Então, me ajudou como facilitadora, né? Então, foi me ajudando ali, dando uma diretriz, uma construção durante o processo também. Boa, para não repetir o que vocês falaram, né, basicamente pega uma tarefa que você faz hoje, principalmente que às vezes não é tão prazerosa ou que você não é a tua principal habilidade, né, ou que te deixa inseguro ou insegura,
né, e começa a utilizar o ChatGPT. Então, por exemplo, eu comecei a usar, às vezes, com pô, todo e-mail que eu mando, pô, eu não mando sem antes validar ali no ChatGPT. Eu escrevo, né, e coloco ali para validar como as pessoas vão interpretar. Então, por exemplo, uma coisa que muitos de vocês fazem, eu sei que às vezes gera insegurança, às vezes você precisa fazer um comunicado em massa, né, para muita gente dentro da empresa. O que que você faz, né, geralmente? Você chama um colega do lado ali para dar uma olhada. Ó, dá uma olhada aqui, vê o que que vai, né, será que não tem nada aqui que o pessoal vai interpretar errado? Pô, o ChatGPT já faz isso para você, né? Pode te ajudar e aí ainda vai dar como cada perfil ali, né, vai interpretar. Então pode te ajudar a você se comunicar melhor, né, no mundo, principalmente às vezes, principalmente para quem não é tão bom, né, na comunicação escrita. Por exemplo, eu não sou bom na escrita, apesar de escrever bastante, a gente vai pela prática, mas sempre tem, pô, pontos que a gente quer verificar, quer entender como é que vai acontecer. Então, e pega problema específico, né? E começa a testar, né? No começo você vai, como toda habilidade que você vai desenvolver, talvez no início não vai ser mais rápido fazer com o ChatGPT, mas eu aposto com você que é questão de dias que vai ser muito mais rápido, né? E aí É, você vai, que vai valer muito a pena. Então é um investimento pequeno no início, mas que rapidamente ele se paga. Então, e aí você toma gosto, porque isso vai, né, economizar tempo é uma coisa que vai te ajudar a que a gente falou lá no início, né, para que você seja mais humano, para que você tome, ajude de fato a tomar decisão, a influenciar a tomada de decisão, né, e é justamente, né, a gente está aqui, né, com líderes, né, pessoas de produto, pessoas, né, da agilidade. Então, qual que é o principal objetivo seu? Pô, é impactar a tomada de decisão e o resultado da sua organização. Quanto mais você faz isso no seu dia a dia, mais você está cumprindo o teu papel e mais você, né, tá gerando resultado e, consequentemente, isso volta para você. Volta que você vai ser melhor remunerado, vai ser melhor reconhecido, vai ser mais valorizado no mercado. Então, esse é o meu direcionamento aí, minha orientação aí para, né, quem está começando, né? E vai, mete a cara e começa a usar, né? Foi assim que eu fiz. Pois, claro, pô, botei muita energia para aprofundar, entender todas as perspectivas, mas não precisa assim ficar freak de, cara, toda hora muda esse negócio de ChatGPT, toda semana sai uma notícia, mas não importa, entendeu? Você não precisa ficar freak ali vendo todas as news ali do OpenAI, né? Se dando uma olhada uma vez por mês nas atualizações, tá bom. Depois você entende, você sabe que, pô, algumas coisas mudam drasticamente, mas não precisa também ficar assim, nossa, com aquele medo de perder, né? Porque é muita novidade, muito ruído, né, que surge. de Então acordo. começa a usar e gera resultado, entendeu? Esse é o principal. Sim. Maravilha. Pessoal, alguma outra pergunta, gente? Alguma questão? Nops. Vamos, quem quiser continuar seguindo a gente, então, né, quem quiser acompanhar também, né, pode me seguir lá no Instagram, @cacoXP. Então lá eu compartilho, né, vários insights. Então, né, sigam lá, tem bastante conteúdo legal, né, que vocês podem compartilhar. Estou construindo alguns conteúdos agora em vídeos rápidos também que vocês podem acessar lá, né, ou lá no LinkedIn também que vocês podem, né, me achar. Então, ficarem com dúvida, acessem, né, mandem, e, né, respondam também, né, a pesquisa lá do grupo, né, para que, né, possa ter novidades, né, a gente vai tentar fazer, tá tentando trazer esse papo aqui para aproximar, né, mais, convidem nos próximos, né, convidem as pessoas da sua equipe, né, tragam para cá, né, depois isso vai para o vídeo lá do canal, né, compartilha o vídeo, ajuda a gente a divulgar, de fato é uma coisa genuína que a gente está fazendo aqui, mas isso só ganha proporções grandes com a ajuda de vocês propagando a mensagem, né? Vocês compartilham tanta besteira, mas quando é algo bom, as pessoas tendem a não compartilhar, né? Compartilha um monte de coisa boba, né, lá no grupo e as coisas boas não vão. Então, o que eu tô querendo incentivar aqui é, cara, vamos criar um movimento de compartilhar as coisas boas, coisas inteligentes também. Isso vai, valoriza o nosso trabalho aqui, faz a nossa mensagem chegar mais longe e é um sinal que a gente está no caminho certo. Você acredita que isso aqui está certo, né? Que a gente trazer aqui é bom, ajude a gente a chegar mais longe, tá bom? E é E isso. trague questões, né? Então, o Andy colocou aí o formulário, né, Andy, para o Sim, tá pessoal lá. Aham. colocar temas que vocês querem aqui, saber, conhecer, conversar também, né? Um espaço para A gente vai, vocês.
vai Trazer compartilhar de exatamente. novamente o formulário lá para coletar mais insights aí para os próximos encontros. Bacana, aí. gente? Maravilha. Quem quiser o certificado de participação aqui, gente, eu vou colocar novamente aí o link para vocês poderem se registrar no formulário. Você recebe por e-mail aí um certificado de participação nesse encontro aqui, tá? E o próximo a gente divulga lá no grupo também. Continue conosco lá no grupo e aí a gente vai trocando ideias lá para o nosso próximo encontro. Ok, gente? Muito obrigado, Mayra, obrigado, Caco, obrigado aí pela presença de todos vocês, Também. gente. Prazer enorme estar com vocês aí. E obrigado pelo privilégio de estar com a gente também, né? Por estar conosco aí, é um privilégio ter vocês com a gente. Um abraço, Também, então. Valeu, galera. Caco. Valeu, Mayra. Valeu, pessoal. Um ótimo dia, um ótimo Valeu, final de galera. Até semana. mais. Um Tchau, tchau. abraço. Fiquem com Deus, Tchau, tchau. gente.